Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, nós nos colocamos diante da presença poderosa de Deus, com o coração aberto, com a alma sedenta, com a esperança renovada. Hoje é o dia em que declaramos que a prosperidade começa a florescer em nossa vida, que o dinheiro começa a circular sem parar, que as portas se abrem, que as oportunidades surgem, que o favor nos alcança. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes enfrentamos escassez, dívidas, contas acumuladas, preocupações que roubam nosso sono, pensamentos que tentam nos convencer de que nada vai mudar. Quantas vezes olhamos para a nossa carteira, para a nossa conta bancária, para as responsabilidades que se acumulam e sentimos o peso da incerteza? Quantas vezes nos perguntamos como vamos pagar, como vamos sustentar, como vamos avançar? Mas hoje, nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, nós decidimos não nos curvar ao medo. Nós decidimos nos levantar em fé. Nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que abre caminhos onde não há caminhos, o Deus que multiplica o pouco e transforma em abundância, o Deus que faz o improvável acontecer. E é por isso que, neste momento, nós declaramos que a prosperidade começa a se manifestar agora, não amanhã, não na próxima semana. Ainda hoje, nós pedimos, Pai, que o Senhor visite nossas finanças, que o Senhor toque nas fontes de renda, que o Senhor sopre sobre nossos projetos, nossos negócios, nossos empregos, nossos clientes, nossas ideias. Que tudo aquilo que está parado comece a se mover. Que tudo aquilo que estava travado seja destravado. Que contratos sejam assinados. Que pagamentos sejam liberados. Que oportunidades inesperadas surjam. Nós repreendemos toda estagnação financeira, toda energia de bloqueio, toda palavra negativa lançada contra a nossa vida, toda mentalidade de escassez que nos foi ensinada ao longo dos anos. Hoje nós quebramos em nome de Deus todo o ciclo de falta, todo o padrão de fracasso, toda a repetição de perdas. Hoje começa um novo tempo. Nós declaramos que o dinheiro começa a circular sem parar, que aquilo que entra não é mais consumido por emergências constantes, que aquilo que chega permanece, cresce, multiplica, que aprendemos a administrar com sabedoria, que desenvolvemos disciplina, que nos tornamos bons gestores dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós pedimos não apenas dinheiro, mas inteligência financeira, não apenas recursos, mas estratégia, não apenas provisão, mas visão. Que possamos enxergar oportunidades onde antes víamos problemas, que possamos agir com coragem quando as portas se abrirem, que possamos confiar quando o Senhor nos direcionar. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, nós profetizamos prosperidade sobre nossa casa, prosperidade sobre nossa família, prosperidade sobre nossos filhos, prosperidade sobre nosso trabalho, prosperidade sobre cada área da nossa vida. Que a abundância não seja apenas material, mas também emocional, espiritual e relacional. Que haja paz dentro do nosso lar, que haja união entre nós, que as discussões causadas por falta de dinheiro cessem, que as tensões financeiras sejam substituídas por testemunhos de vitória. Que possamos sentar à mesa com gratidão, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos que o Senhor nos livre de decisões precipitadas, de gastos impulsivos, de acordos prejudiciais, de armadilhas financeiras, que toda proposta enganosa seja revelada antes que cause prejuízo. Que todo investimento seja direcionado com sabedoria, que cada passo seja guiado. Nós declaramos que somos prósperos porque somos filhos de um Deus abundante. Não aceitamos mais viver abaixo do propósito. Não aceitamos mais sobreviver quando fomos chamados para prosperar. Hoje nós nos alinhamos com a promessa. Hoje nós nos posicionamos como herdeiros de bênçãos. Se existe algum bloqueio espiritual impedindo nosso crescimento, que seja removido agora. Se existe alguma palavra de maldição sobre nossa vida financeira, que seja anulada. Se existe alguma raiz de medo, insegurança ou culpa ligada ao dinheiro, que seja arrancada. Nós liberamos perdão a quem nos deve. Liberamos perdão a quem nos prejudicou. Liberamos perdão a nós mesmos por erros financeiros do passado. Não queremos mais carregar culpa. Não queremos mais viver presos ao que deu errado. Hoje é recomeço. Hoje é restauração. Nós pedimos que o Senhor amplie nossa capacidade de receber. Muitas vezes pedimos prosperidade, mas temos medo de prosperar. Pedimos crescimento, mas tememos a responsabilidade. Hoje nós declaramos que estamos prontos.
prontos para crescer, prontos para expandir, prontos para administrar grandes recursos. Que nossa mente seja renovada, que nossos pensamentos sejam elevados, que possamos pensar como pessoas prósperas, falar como pessoas prósperas, agir como pessoas prósperas, que a mentalidade de escassez não tenha mais espaço dentro de nós. Nós declaramos que novas fontes de renda se levantam, que ideias criativas surgem, que talentos esquecidos são despertados, que portas internacionais se abrem, que conexões estratégicas acontecem, que pessoas certas entram em nosso caminho no momento certo, que o favor nos acompanhe, que onde colocarmos a mão haja crescimento, que nosso trabalho seja reconhecido, que nossa dedicação seja valorizada, que nosso esforço produza resultados visíveis. Nós entregamos nossas preocupações ao Senhor. Não queremos mais viver ansiosos, não queremos mais passar noites em claro fazendo cálculos mentais. Nós confiamos que o Senhor está no controle, confiamos que Ele é fiel para cumprir o que promete. Nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, nós selamos esta oração com fé. Cremos que algo começa a se mover no mundo espiritual e se manifesta no mundo natural. Cremos que ligações chegam com boas notícias. Cremos que mensagens chegam trazendo propostas. Cremos que depósitos inesperados acontecem. Cremos que acordos são fechados. Que a prosperidade não nos afaste de Deus, mas nos aproxime. Que o dinheiro seja instrumento de bênção, não de orgulho. Que possamos ajudar outros. Que possamos ser resposta na vida de alguém. Que nossa prosperidade transborde. Pai Celestial, eu venho diante de Ti reconhecendo que tenho vivido sem prosperidade sendo produzida. Eu reconheço que tenho experimentado falta de dinheiro circular. Eu reconheço que tenho enfrentado paralisação de recursos, e eu preciso dessa oração que começa a produzir prosperidade. Eu necessito deste clamor que faz dinheiro circular. Eu careço desta declaração que opera sem parar, porque viver sem prosperidade sendo produzida é viver em escassez. Viver sem dinheiro circular é viver em estagnação. Viver sem movimento perpétuo é viver em cessação. Senhor, eu sei que Tu és o Deus que começa a produzir prosperidade. Eu sei que Tu operas fazendo dinheiro circular. Eu sei que Tu ages criando movimento sem parar. E orar essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje é manifestação do Teu poder supremo. Iniciar produção e gerar circulação ininterrupta hoje mesmo é demonstração da Tua autoridade incomparável. E eu clamo por essa manifestação agora. Eu suplico por essa demonstração neste momento. Começando. Hoje. Sem parar. Pai, Tu conheces cada área onde prosperidade não é produzida. Tu vês cada dimensão onde dinheiro não circula. Tu entendes cada aspecto onde movimento para constantemente. E eu clamo que Tu ages através dessa oração que começa a produzir. Que Tu inicies produção. Que Tu geres circulação. Que Tu cries movimento sem parar. Porque sem início produção não acontece. Sem fazer circular, dinheiro permanece parado. Sem perpetuidade, movimento cessa. Mas agora é momento de começar. Agora é momento de circular. Agora é momento de produção e circulação sem parar. Ainda hoje. Escreva: Senhor, eu oro essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje e produção está começando. Circulação está iniciando o movimento. Está operando agora através do poder celestial supremo máximo desta oração específica, com toda a autoridade divina absoluta de nônupla operação sobrenatural, completa total definitiva de começar a produzir prosperidade e fazer dinheiro circular sem parar ainda hoje. Pai, eu preciso falar sobre a dor profunda, devastadora, paralisante, sufocante, aterrorizante e desesperadora de viver sem prosperidade, sendo produzida sem dinheiro circular com paralisação constante de recursos, quando há essa oração que começa a produzir prosperidade, que faz dinheiro circular, que opera sem parar, que manifesta ainda hoje através do poder divino nônuplo, neste exato momento presente agora. Senhor, tem dias onde eu acordo sentindo falta de prosperidade sendo produzida. Tem manhãs onde a primeira coisa que percebo é a ausência de dinheiro circular. Tem momentos onde a consciência de paralisação é sufocante, e viver assim é terrível. É limitante, é desesperador. Porque quando prosperidade não é produzida, você fica em escassez. Quando o dinheiro não circula, você permanece em estagnação. Quando o movimento para,
você continua em travamento, sem produção, sem circulação, sem movimento perpétuo. Pai, viver sem prosperidade sendo produzida afeta profundamente a capacidade de crescer. Porque quando prosperidade não é produzida, crescimento não acontece. Quando abundância não é gerada, multiplicação não se manifesta. Quando riqueza não é criada, expansão não opera. E falta de produção gera escassez. Ausência de geração gera limitação. Carência de criação gera travamento. Mas essa oração que começa a produzir prosperidade libera, inicia a geração, cria produção, faz dinheiro circular, sem parar ainda hoje. Senhor, tem momentos onde falta de circulação de dinheiro me faz sentir como se estivesse em lago fechado. Porque quando o dinheiro não circula, ele fica parado. Quando o recurso não gira, ele estagna. Quando o valor não flui, ele trava. E lago fechado não prospera. Água parada não avança. Recurso estagnado não multiplica. Mas essa oração que faz dinheiro circular, cria movimento, gera fluxo, opera circulação contínua sem parar ainda hoje. Senhor, eu também preciso falar sobre a frustração de ver prosperidade não sendo produzida quando preciso urgente. Porque quando você precisa urgente de prosperidade, mas ela não é produzida, a frustração é intensa. Quando você necessita circulação, mas dinheiro está parado, a angústia é profunda. Quando você demanda movimento, mas há paralisação, desespero é grande, e urgência sem produção é desesperadora. Necessidade sem circulação é angustiante. Demanda sem movimento é frustrante. Mas essa oração que começa a produzir e faz circular opera ainda hoje, não amanhã, mas hoje mesmo, urgentemente. Pai, tem momentos onde eu me pergunto por que prosperidade não é produzida se eu preciso tanto? Por que dinheiro não circula se eu necessito muito? Por que movimento para se eu demando sempre? E agora eu entendo. Porque precisava ser através dessa oração que começa a produzir. Precisava ser com a ação certa que faz circular. Precisava ser com perpetuidade de sem parar ainda hoje. Esta oração, que começa, que faz, sem parar, hoje. Senhor, viver sem dinheiro circular tem me causado sensação de estar em sistema fechado sem renovação. Porque quando o sistema é fechado, não há entrada nova. Quando não há circulação, não há renovação. Quando não há movimento, não há atualização. E sistema fechado não cresce. Sem renovação, não expande. Sem atualização, não multiplica. Mas essa oração que faz dinheiro circular sem parar, cria sistema aberto, gera renovação constante, opera atualização perpétua ainda hoje. Pai, eu também preciso falar sobre como falta de prosperidade produzida afeta sonhos e planos. Porque quando prosperidade não é produzida, sonhos ficam engavetados. Quando abundância não é gerada, planos ficam adiados. Quando o crescimento não é criado, projetos ficam parados. E sonhos engavetados são frustrantes. Planos adiados são desanimadores. Projetos parados são desesperadores. Mas essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular, libera sonhos, desengaveta planos, ativa projetos ainda hoje. Pai, tem noites onde eu choro pensando em como seria ter prosperidade sendo produzida constantemente. Como seria ter dinheiro circulando sem parar. Como seria ter movimento perpétuo de recursos. E não apenas imaginar, mas viver de fato. Experimentar concretamente. Testemunhar realmente, ainda hoje. Porque imaginar não produz prosperidade, desejar não faz circular, sonhar não cria movimento perpétuo. Senhor, viver sem prosperidade e circulação também afeta a confiança em provisão divina, porque quando prosperidade não é produzida há muito tempo, confiança diminui. Quando circulação não acontece constantemente, crença vacila. Quando o movimento para frequentemente, fé enfraquece, e confiança diminuída dificulta orar com convicção. Crença vacilante dificulta clamar com certeza. Fé enfraquecida dificulta declarar com segurança. Mas essa oração que começa a produzir e faz circular sem parar restaura, fortalece e aumenta a fé ainda hoje. Pai, eu confesso que tem momentos onde eu perco a esperança de prosperidade. Tem momentos onde eu duvido se dinheiro circulará. Tem momentos onde eu questiono se movimento será sem parar. Mas agora eu renovo minha esperança. Agora eu restauro minha expectativa. Agora eu reativo minha convicção de que prosperidade será produzida, de que dinheiro circulará, de que movimento será sem parar. Começando hoje, através dessa oração.
Pai, eu também reconheço a urgência de ainda hoje. Não posso esperar amanhã. Não devo aguardar semana que vem. Não consigo permanecer sem produção e circulação por mais tempo. Preciso de urgência. Preciso de hoje. Preciso de ainda neste dia. Ainda hoje. Hoje mesmo. Urgentemente. Comente. Senhor, eu oro essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje. E produção está começando, circulação está acontecendo. Mas agora, Pai, eu quero ouvir a tua promessa sobre produzir prosperidade e fazer circular. Eu quero que tu fales comigo sobre operar sem parar ainda hoje. Eu quero que tu me garantes que vai acontecer. Porque eu sei que tu és o Deus que começa a produzir. Eu sei que tu operas fazendo circular. Eu sei que tu ages sem parar. E agora eu preciso que tu ages na minha vida produzindo prosperidade. Eu preciso que tu operes fazendo dinheiro circular. Eu preciso que tu manifestes movimentos sem parar. Ainda hoje. Senhor, a tua palavra diz que abrirei janelas do céu. A tua palavra diz que derramarei bênção sem medida. A tua palavra diz que não haverá onde caber. E eu me agarro nessas promessas agora. Eu tomo posse dessas verdades. Eu decreto que isso vai se cumprir na minha vida. Porque se abres janelas, então começas a produzir. Se derrama sem medida, então fazes circular. Se não há onde caber, então o movimento é sem parar. Produção, circulação, sem parar. Ainda hoje. Pai, a tua palavra também diz que o justo florescerá como a palmeira. A tua palavra diz que crescerá como o cedro do Líbano. A tua palavra diz que dará fruto na velhice. E eu clamo por esse poder de florescimento que produz agora. Eu peço que assim como palmeira floresce, prosperidade seja produzida. Eu suplico que assim como o cedro cresce, dinheiro circule. Que assim como dá fruto, movimento seja sem parar. Produzindo, circulando, sem cessar. Hoje, Senhor, eu também me agarro à promessa de que trarei todos os dízimos. A tua palavra diz que provai-me nisto. A tua palavra diz que abrirei janelas. E eu clamo por esse poder de abertura que produz e circula agora. Eu peço que a abertura inicie produção. Eu suplico que janela, abertura e circulação. Que prova gere movimento sem parar, através dessa oração. Que começa, que faz, sem parar, ainda hoje. Pai, eu decreto baseado nas tuas promessas que a produção que começa é real. Que a circulação gerada é concreta. Que o movimento sem parar é tangível. Porque quando Deus começa a produzir, a produção é verificável. Quando Deus faz circular, a circulação é observável. Quando Deus opera sem parar, o movimento é perceptível. Não há promessa vazia. Não há declaração sem fundamento. Não há alegação sem prova. É produção real. É circulação real. É movimento real. Sem parar. Ainda hoje. Pai, eu creio que neste exato momento, prosperidade está começando a ser produzida. Eu creio que agora dinheiro está sendo feito circular. Eu creio que nesta hora, movimento sem parar está iniciando. Porque quando eu oro essa oração que começa a produzir, produção inicia. Quando eu clamo este clamor que faz circular, circulação acontece. Quando eu declaro essa declaração, prosperidade é produzida e dinheiro circula sem parar. Senhor, eu declaro que prosperidade está começando a ser produzida agora. Eu declaro que dinheiro está sendo feito circular. Eu declaro que movimento sem parar está operando. Não é mais tempo de ausência de produção. Não é mais tempo de falta de circulação. Não é mais tempo de paralisação. Agora é tempo de produção. Agora é tempo de circulação. Agora é tempo de movimento sem parar. Ainda hoje. Declare. Eu oro essa oração que começa a produzir e faz circular e recebo prosperidade sendo produzida e dinheiro circulando sem parar ainda hoje. E agora, Senhor, eu me coloco diante de Ti em total rendição para orar essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje. Eu reconheço que sem Ti, prosperidade não é produzida. Eu reconheço que sem Ti, dinheiro não circula. Eu reconheço que sem Ti, movimento para. Por isso eu me rendo completamente a Ti. Por isso eu me entrego totalmente a Ti. Por isso eu me submeto inteiramente a Ti, para que prosperidade comece a ser produzida, dinheiro, seja feito circular movimento, seja sem parar através dessa oração, ainda hoje. Pai, eu entrego a Ti agora toda a falta de prosperidade. Eu entrego toda a ausência de circulação. Eu entrego toda a paralisação de movimento. E eu peço que Tu comeces a produzir. Eu peço que Tu faças circular. Eu peço que Tu operes sem parar.
porque eu sei que esta oração começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular. E se começa, e faz, iniciará e executará na minha vida, ainda hoje, através dessa oração. Senhor, eu renuncio a toda resignação com falta de prosperidade. Eu renuncio a toda aceitação de ausência de circulação. Eu renuncio a toda conformidade com paralisação. Eu renuncio a toda normalização de escassez. Eu renuncio a toda tolerância com estagnação. Eu renuncio a toda passividade com cessação. E eu declaro que tudo isso é mentira. Tudo isso é engano. Tudo isso é limitação falsa. A verdade é que prosperidade pode ser produzida. A verdade é que dinheiro pode circular. A verdade é que movimento pode ser sem parar, começando hoje, através dessa oração. Pai, eu clamo pelo início de toda a produção de prosperidade necessária. Eu inicio agora toda a geração de abundância importante. Eu começo agora toda a criação de crescimento essencial. E, simultaneamente, eu clamo pela execução de toda a circulação de dinheiro necessária. Eu executo agora todo o movimento de recurso importante. Eu opero agora todo o fluxo de valor essencial sem parar. E eu declaro que a partir de agora existe produção, existe circulação, existe movimento perpétuo de prosperidade, de dinheiro, para que seja produzido, para que seja circulado, para que seja sem parar, hoje. Senhor, eu entrego também todo o medo de que produção não comece hoje. Porque às vezes as pessoas têm medo de que produção demore, têm receio de que circulação seja lenta, têm temor de que movimento pare, como se início fosse difícil, como se execução fosse incerta, como se perpetuidade fosse impossível. E eu reconheço que pode haver esse medo em mim, pode haver essa descrença, pode haver essa limitação. E eu entrego tudo isso a Ti. Pai, eu me comprometo hoje a viver com prosperidade sendo produzida. Eu me comprometo a operar com dinheiro circulando. Eu me comprometo a andar com movimento sem parar. Porque eu entendo que produção vem com início, circulação vem com fazer, perpetuidade vem com sem parar. E eu estou preparado para início, para fazer, para sem parar. Ainda hoje. Escreva. Eu me rendo totalmente para que essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar seja orada, e produção, inicie circulação aconteça ainda hoje. E agora, Pai, eu clamo pela Tua intervenção poderosa produzindo prosperidade. Eu clamo que Tu entres com poder supremo fazendo dinheiro circular. Eu clamo que Tu ages com autoridade celestial, operando sem parar ainda hoje. Porque chegou a hora da produção. Chegou a hora da circulação. Chegou a hora de movimentos sem parar. E só Tu podes começar a produzir com poder supremo. Só o divino pode fazer circular com autoridade celestial. Só o sobrenatural pode operar sem parar através dessa oração. Ainda hoje. Senhor, eu decreto agora que em nome de Jesus prosperidade está começando a ser produzida. Dinheiro está sendo feito circular. Movimento sem parar está sendo operado. Porque o nome de Jesus tem poder para começar qualquer produção. O nome de Jesus tem autoridade para fazer qualquer circulação. O nome de Jesus pode operar qualquer movimento sem parar, ainda hoje, através dessa oração. Pai, eu quebro agora toda a corrente espiritual que impede produção de prosperidade. Eu quebro toda a trava demoníaca que bloqueia a circulação de dinheiro. Eu quebro todo o obstáculo espiritual que para movimento. Em nome de Jesus, eu decreto que toda a obra das trevas impedindo produção é desfeita agora. Eu decreto que todo o trabalho de feitiçaria bloqueando circulação é anulado. Eu decreto que toda inveja parando o movimento é destruída. Senhor, eu clamo que Tu canceleis agora todo o contrato espiritual que existe para impedir produção, todo acordo no mundo invisível para bloquear circulação, toda aliança demoníaca para parar movimento. Eu cancelo tudo isso pelo sangue de Jesus. Eu declaro que todo o contrato de não produção é anulado agora. Eu declaro que todo acordo de não circulação é desfeito. Eu declaro que toda aliança de paralisação é quebrada. Pai, eu decreto que agora a prosperidade está começando a ser produzida e dinheiro está sendo feito circular e movimento sem parar está sendo operado e manifestação está acontecendo com poder supremo ainda hoje. Escassez que existia há anos está sendo quebrada. Estagnação que persistia há décadas está sendo removida. Paralisação que parecia impossível de mover está sendo liberada. E através desta produção poderosa de prosperidade e circulação forte de dinheiro sem parar, abundância vem. Fluxo se estabelece. Movimento opera, ainda hoje. Rapidamente, Senhor, eu clamo pelo início de todos os tipos de produção de prosperidade.
prosperidade de trabalho sendo produzida, prosperidade de oportunidades sendo gerada, prosperidade de provisão sendo criada, prosperidade de multiplicação sendo estabelecida, prosperidade de abundância sendo manifestada e, simultaneamente, pela execução de todos os tipos de circulação de dinheiro, circulação de entrada sendo executada, circulação de recursos sendo operada, circulação de valores sendo estabelecida sem parar. Porque quando Deus começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular através dessa oração, Ele inicia todos os tipos. Quando o céu opera através deste poder, Ele estabelece todas as dimensões. Quando o divino age, Ele cria todos os aspectos, de produção e circulação, sem parar. Hoje, Pai, eu decreto que toda a prosperidade que é produzida agora continua sendo produzida. Todo o dinheiro que circula permanece circulando sem parar. Todo movimento que inicia mantém operando perpetuamente. Porque quando prosperidade é produzida através dessa oração ainda hoje, produção não cessa. Quando o dinheiro é feito circular através deste poder, circulação não para. Quando o movimento é operado sem parar, fluxo não trava. Produção, circulação, movimento, perpétuo, sem cessar. Comente: Senhor, eu oro essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar, e produção está começando, circulação está acontecendo ainda hoje. E agora, Pai, eu quero profetizar sobre minha vida com prosperidade sendo produzida constantemente. Eu quero declarar realidade com dinheiro circulando sem parar. Eu quero falar sobre existência com movimento perpétuo, porque a Tua palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu escolho falar vida com prosperidade produzida. Eu escolho falar realidade com dinheiro circulando. Eu escolho falar existência com movimento sem parar. Começando hoje. Senhor, eu profetizo que vou experimentar manifestação da produção começando ainda hoje. Eu profetizo que vou testemunhar execução da circulação iniciando hoje mesmo. Eu profetizo que vou vivenciar operação do movimento sem parar começando agora. Eu profetizo que a manifestação será hoje. Eu profetizo que a execução será urgente. Eu profetizo que a operação será perpétua, de produção, de circulação, sem parar, hoje. Pai, eu também profetizo que quando prosperidade começar a ser produzida e dinheiro começar a circular sem parar, vou entender por que tinha que ser começar, não continuar. Vou perceber por que tinha que ser faz, não tenta. Vou compreender por que tinha que ser sem parar, não ocasional. Porque não era a continuação que multiplicava. Não era a tentativa que circulava. Não era a intermitência que prosperava. Era início. Era a ação certa. Era perpetuidade. Começando. Fazendo. Sem parar. Hoje. Senhor, eu profetizo que minha experiência de prosperidade produzida e dinheiro circulando vai inspirar outros. Que quando as pessoas virem produção, elas vão querer orar essa oração. Quando elas testemunharem circulação, elas vão querer experimentar o mesmo. Quando elas observarem movimento sem parar, elas vão querer receber igual. E eu vou poder compartilhar sobre essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar ainda hoje. Vou poder testemunhar do poder de começar e fazer. Vou poder proclamar que essa oração opera hoje. Pai, eu também profetizo que com prosperidade sendo produzida e dinheiro circulando, vou poder fazer coisas que escassez impedia. Vou poder realizar projetos que estagnação limitava. Vou poder vivenciar experiências que paralisação impossibilitava. Porque quando prosperidade é produzida, possibilidades se expandem. Quando dinheiro circula, oportunidades surgem. Quando o movimento é sem parar, realizações ocorrem. Senhor, eu profetizo que a produção e circulação que vem são permanentes. Que não será produção temporária que cessa. Que não será circulação passageira que para. Que não será movimento momentâneo que trava. Mas será produção permanente. Será circulação contínua. Será movimento perpétuo sem parar. Porque quando Deus começa a produzir através dessa oração ainda hoje, a produção permanece. Quando o céu faz circular através deste poder, a circulação continua. Quando o divino opera sem parar, o movimento se estabelece. Permanentemente, sem cessar, perpetuamente. Escreva. Eu profetizo que essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar, foi orada e produção e circulação começaram permanentemente ainda hoje. Mas agora, Senhor,
Eu preciso falar sobre responsabilidade com prosperidade produzida e dinheiro circulando. Porque quando prosperidade começar a ser produzida, eu preciso não desperdiçá-la. Quando o dinheiro começar a circular, eu preciso não travá-lo. Quando o movimento for sem parar, eu preciso não interrompê-lo. E eu preciso de sabedoria para isso. Preciso de discernimento para viver com prosperidade em produção. Preciso de orientação para operar com dinheiro em circulação. Pai, dá-me sabedoria para viver com prosperidade sendo produzida permanentemente. Dá-me discernimento para administrar dinheiro circulando sem parar. Dá-me orientação para manter movimento perpétuo. E dá-me sabedoria para não cessar produção. Dá-me discernimento para não parar circulação. Dá-me orientação para não interromper movimento. Porque eu sei que começar é divino, mas manutenção requer cooperação humana. Fazer circular é celestial, mas preservação necessita de atenção natural. Operar sem parar é sobrenatural, mas conservação demanda a participação terrena de não cessar. Senhor, eu escolho não desperdiçar prosperidade que será produzida. Eu escolho não travar dinheiro que será feito circular. Eu escolho não interromper movimento que será sem parar. E eu escolho viver com prosperidade constantemente produzida. Eu escolho operar com dinheiro perpetuamente circulando. Eu escolho existir com movimento continuamente sem parar. Porque sei que essa oração será orada. Sei que produção começará. Sei que circulação iniciará, sem parar, hoje. E eu vou valorizar, vou manter, vou honrar. Declare. Eu permaneço vigilante vivendo com prosperidade sendo produzida e dinheiro circulando e protegendo o movimento sem parar permanentemente impedindo cessação e paralisação. E agora, Pai? Chegou o momento do selo final. Chegou o momento de selar esta oração com máxima autoridade. Chegou o momento de fechar este clamor com a certeza absoluta de que eu oro essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje. Prosperidade está começando a ser produzida, dinheiro está sendo feito, circular movimento sem parar está sendo operado neste exato momento presente hoje. Porque quando essa oração que começa a produzir é orada, produção inicia. Quando este clamor que faz circular é pronunciado, circulação se manifesta. Quando esta declaração que opera sem parar é declarada, prosperidade é produzida e dinheiro circula perpetuamente ainda hoje. Senhor, eu decreto agora que esta oração não foi em vão. Eu decreto que cada palavra começou a produzir prosperidade. Eu decreto que cada clamor fez dinheiro circular. Eu decreto que cada declaração operou movimento sem parar. E eu sei que tu respondeste. Eu sei que tu começaste. Eu sei que tu fizeste. Eu sei que prosperidade está sendo produzida e dinheiro está circulando sem parar agora, ainda hoje. Pai, eu sinto profundamente no meu espírito que prosperidade começou a ser produzida durante esta oração. Eu sinto que dinheiro foi feito circular. Eu sinto que movimento sem parar foi iniciado. E esse sentimento não é ilusão, não é imaginação, não é fantasia. É percepção espiritual real de que prosperidade está sendo produzida através dessa oração. É consciência verdadeira de que dinheiro está circulando sem parar ainda hoje como prometido. Senhor, eu selo esta oração com o sangue de Jesus. Eu selo cada decreto de começar a produzir prosperidade, cada declaração de fazer dinheiro circular, cada profecia de operar sem parar com o poder do nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma força das trevas pode cessar produção. Eu declaro que nenhum poder do inferno pode parar circulação. Eu declaro que nenhuma obra maligna pode interromper movimento que foi operado. Pai, eu me levanto agora como alguém com prosperidade sendo produzida. Eu me levanto como alguém com dinheiro circulando. Eu me levanto como alguém com movimento sem parar. Porque eu não sou mais o mesmo que entrou nesta oração. Eu não sou mais aquela pessoa sem prosperidade produzida. Eu sou alguém com produção. Eu sou alguém com circulação. Eu sou alguém com movimento perpétuo, de prosperidade, de dinheiro, sem parar, hoje. Senhor, eu decreto que a partir deste momento tudo opera com produção de prosperidade na minha vida. A partir de agora funciona com circulação de dinheiro. A partir deste instante flui com movimento sem parar perpétuo. E é real, é concreto, é tangível, produzido, circulado, sem parar. Prosperidade e dinheiro. Hoje, Pai, eu agradeço porque eu sei que tu me respondeste. Eu agradeço porque eu sei que começaste a produzir prosperidade. Eu agradeço porque eu sei que fizeste dinheiro circular e operaste sem parar.
E eu vou viver daqui para frente com essa certeza. Eu vou caminhar com essa convicção. Eu vou existir com essa fé. De prosperidade sendo produzida, de dinheiro circulando, de movimento sem parar, ainda hoje. Senhor, eu oro por cada pessoa que está orando para ter prosperidade produzida e dinheiro circulando. Eu oro que também tenham produção começada. Eu oro que também experimentem circulação iniciada. Eu oro que também vivam com movimento sem parar, ainda hoje. Porque se tu fizeste por mim, podes fazer por elas. Então eu clamo, Senhor, começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar na vida de todos que estão orando essa oração ainda hoje. E eu decreto agora, em nome de Jesus, que está feito, que foi começado, que foi feito circular, que foi operado sem parar. Eu orei essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje. Prosperidade está começando a ser produzida, dinheiro está sendo feito circular, movimento está sendo operado sem parar, hoje. E nada, absolutamente nada, pode cessar ou parar ou interromper a produção e circulação que Deus começou e fez através dessa oração ainda hoje. Então eu recebo agora, pela fé mais genuína, a prosperidade começando a ser produzida. Eu tomo posse do dinheiro sendo feito circular. Eu abraço o movimento sendo operado sem parar. E eu sei que é real. Não é ilusão, não é imaginação, é verdadeiro. Prosperidade está sendo produzida, dinheiro está circulando, movimento é sem parar, através dessa oração, ainda hoje. E quando eu viver com prosperidade sendo produzida, quando experimentar dinheiro circulando sem parar, quando testemunhar movimento perpétuo, eu vou proclamar que foi essa oração que começa a produzir que iniciou. Eu vou anunciar que Deus começa a produzir prosperidade ainda hoje. Eu vou declarar que o céu faz dinheiro circular sem parar. Eu vou testemunhar que o divino opera movimento perpétuo, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és o Deus que começa a produzir. Tu és o Deus que faz circular. Tu és o Deus que opera sem parar. Tu és o Deus que opera através dessa oração. Ainda hoje, em nome de Jesus eu oro. Pelo poder do sangue eu decreto. Pelo mover do Espírito Santo eu profetizo. Amém e amém. Comente. Eu oro essa oração que começa a produzir prosperidade e faz o dinheiro circular sem parar ainda hoje. Prosperidade está sendo produzida. Dinheiro está circulando. Movimento é sem parar. E compartilhe com quem precisa de prosperidade produzida e dinheiro circulando ainda hoje. Porque quando prosperidade é produzida e dinheiro circula sem parar através dessa oração específica, com poder de início e execução perpétua ainda hoje não amanhã, Deus não está fazendo produção vaga de talvez alguma bênção indefinida, imprecisa, incerta, nebulosa. Ele está operando produção específica total completa de prosperidade determinada, abundância concreta, crescimento tangível. Não escassez, não limitação, mas prosperidade real, sendo produzida começando agora, não continuando, mas iniciando, e ação específica. Total completa de fazer o dinheiro. Recurso concreto tangível. Circular, movimento contínuo cíclico, não parado, não estagnado, mas circulando, girando, fluindo sem parar. Ininterrupto, constante, perpétuo, não intermitente, não ocasional, mas contínuo ainda hoje. Urgência temporal máxima neste dia, hoje mesmo não amanhã. Prosperidade produzida, dinheiro circulando, movimento sem parar. Não escassez, não estagnação, não paralisação. Porque foi produzido e circulado totalmente, completamente, integralmente através dessa oração ainda hoje. E produção confirmada. Circulação manifestada. Movimento perpetuado, tudo especificamente, tudo urgentemente, tudo perpetuamente, através dessa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar. Porque não é promessa futura vaga, não é tentativa incerta, é começa a produzir início certo, é faz ação garantida, é sem parar perpetuidade confirmada. Glória a Deus. Aleluia, produzido, circulando, sem parar, ainda hoje, para sempre, permanentemente. Eternamente, através dessa oração. Amém e amém. Oração que começa a produzir e faz circular operando. Poder de produção funcionando. Autoridade de circulação manifestando. E produção acontecendo. Circulação operando. Movimento manifestando. Sem parar. Porque não é oração que tentará talvez. É oração que começa a produzir certamente operando.
Não é clamor que poderá se der certo, é clamor que faz definitivamente manifestando. Não é declaração que cessará depois. É declaração que opera sem parar, garantidamente perpetuando. E quando oração que começa a produzir é orada, produção inicia. Quando clamor que faz circular é pronunciado, circulação se manifesta. Quando declaração que opera sem parar é declarada, prosperidade é produzida e dinheiro circula perpetuamente. Glória, aleluia, produzido, circulando, sem parar, hoje, amém. Começa a produzir, faz circular, sem parar, ainda hoje, e você está orando, você está clamando, você está declarando, e produção acontecendo, circulação operando, movimento manifestando, sem cessar, tudo agora, tudo urgentemente, tudo hoje, porque Deus começa, porque céu faz, porque divino opera, sem parar, glória, aleluia, produzido, circulando, prosperidade e dinheiro, hoje, sem parar, amém e amém. Essa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar. Não qualquer oração. Esta que começa não continua, esta que faz não tenta, esta que opera sem parar não cessa, com poder de produção suprema, com autoridade de circulação celestial, com capacidade de movimento divino perpétuo, para produzir prosperidade específica, para fazer dinheiro circular específico, para operar movimento específico sem parar. Ainda hoje, e você está orando, você está clamando, você está declarando, e produção acontecendo, circulação operando, movimento manifestando, como prometido, tudo completo, tudo total, tudo integral, sem parar, hoje, porque Deus opera através dessa oração, que começa a produzir, porque céu manifesta através deste poder que faz, porque divino estabelece através desta autoridade que opera sem parar, ainda hoje, glória, aleluia, produzido, circulando, sem parar, hoje, amém e amém. Prosperidade totalmente produzida, dinheiro completamente circulando, movimento integralmente sem parar, ainda hoje, e produção real, e circulação concreta, e movimento tangível perpétuo, porque oração produziu, porque clamor fez circular, porque declaração operou sem parar. Hoje, através dessa oração, através deste clamor, através desta declaração, que começa, que faz, que opera sem parar. Glória a Deus eternamente, aleluia para sempre, vitória completa. Prosperidade confirmada produzida, dinheiro estabelecido circulando, movimento manifestado sem parar, através dessa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar ainda hoje. Amém e amém. Ainda hoje, não amanhã, não depois, hoje mesmo, e você orou, você clamou, você declarou essa oração, e Deus respondeu. Céu começou a produzir prosperidade. Divino fez dinheiro circular, celestial operou sem parar. Tudo, completo, total, produzido, circulando, sem cessar, prosperidade e dinheiro, funcionando, manifestando, fluindo, porque começa a produzir início, não continuação, porque faz a ação certa, não tentativa, porque sem parar, perpetuidade, não cessação. Glória a Deus para sempre, aleluia eternamente, vitória completa, prosperidade permanente produzida, dinheiro irreversível circulando, movimento definitivo sem parar. Através dessa oração, amém e amém, oração consumada, prosperidade totalmente produzida, dinheiro completamente circulando, sem parar, produção confirmada, circulação comprovada, movimento documentado perpétuo, e você vivendo, você experimentando, você testemunhando, prosperidade real concreta tangível sendo produzida, dinheiro verdadeiro efetivo permanente circulando, movimento completo total definitivo sem parar, porque Deus começou, porque céu fez, porque divino operou, sem cessar. Através dessa oração que começa a produzir prosperidade e faz dinheiro circular sem parar ainda hoje. Glória, aleluia, vitória, produzido, circulando, sem parar, hoje, para sempre, amém e amém, prosperidade produzida, dinheiro circulando, movimento sem parar. Hoje, produção chegou, circulação aconteceu, perpetuidade foi estabelecida, oração que começa e faz operou. E você com prosperidade, você com circulação, você com movimento, porque Deus é fiel, porque céu responde, porque divino opera, glória, aleluia, vitória, começa, faz, sem parar, hoje, para sempre, amém e amém, produzido, circulando, sem parar, hoje, funcionando, manifestando, fluindo, porque oração que começa a produzir e faz circular sem parar foi orada, porque Deus começou, porque céu fez, porque divino operou,
perpetuamente. Hoje, glória a Deus. Aleluia. Vitória. Amém e amém.